O Joaquim Alves, realmente ele me conheceu vivendo ao lado da tia Negra. Só que viver ao lado da tia Negra não era lógico, não era só eu. Havia todo um processo, havia praticamente uma quantidade enorme de médiums que vivia em função dela para que ela tocasse a doutrina dela com a maior tranquilidade possível. Não foi só eu que tive a oportunidade de viver ao lado da tia e aprender. Vários outros ajanães também. Aqui nós temos dois, o Moacir e temos o Jacó, que viveram também de perto esse processo. Viver ao lado da tia, número e grau, foi gratificante. Foi maravilhoso. As oportunidades vividas dentro da Casa Grande, as oportunidades vividas em termos de fenômenos, as oportunidades vividas em termos de aulas, de conversas, as oportunidades vividas no silêncio, principalmente no silêncio. Eu acredito que a gente aprendia mais com a tia observando, ouvindo, do que perguntando excessivamente. Mas de qualquer maneira, eu tive realmente essa oportunidade. Ela me valeu na minha estrutura, na minha vida totalmente. Coração temos, pelos nossos próprios atritos e conflitos internos, que muitas vezes a gente não consegue chegar ao doutrinador para falar, e às vezes quando conseguimos, a explicação dele às vezes não bate dentro daquilo que nós estávamos esperando, porque ele também não conhece o processo. Mas a gente, muito educadamente, a gente fala, tudo bem, mas a gente não... ficou faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, nós que vivemos ao lado da tia, conseguimos solucionar uma série delas. E, embora, infelizmente, o tempo que me foi dado aqui é curto para falar sobre vários assuntos, mediunidade de incorporação realmente é um negócio extremamente complexo. É complexo. E cada médio de incorporação é um mundo diferente, é uma situação diferente, é uma mediunidade diferente. Se aqui tivesse 50 médios de incorporação, são 50 incorporações totalmente diferentes uma da outra. Por isso que às vezes até um médium de incorporação, quando vai conversar com outro sobre um certo fenômeno que ele sentiu, ele às vezes até também se sente decepcionado. Por quê? Porque o outro não está vendo ou sentindo daquela mesma maneira. Então é um processo único no mundo. Não tem como fazer comparações de um Ajanã, de uma ninfa-lua com outra. O doutrinador, pela própria consciência, pela própria mediunidade dele, ele tem na sua emissão, ele tem a sua força. Ela é uma faixa contínua, ela é uma linha reta, ela é infinitamente reta. Nós médios de incorporação, não. A nossa força, a nossa emissão, a nossa sintonia, ela oscila. Ela funciona como ondas, ela é isso aqui, ó. Tá? Por isso que, às vezes, a gente amanhece sorrindo para as paredes e daqui a meia hora a gente está cuspindo marimbondo. Tá? Agora, a maneira de controlar isso, o que vocês acham? Principalmente médio de incorporação. Há maneira de controlar isso? E vocês sabem controlar isso?
mediunidade de incorporação, a tia Neila partiu de um princípio o seguinte: o doutrinador, ele sempre sabe a entidade que está com ele. Por quê? Porque se ele fala, lógico, dentro de uma consciência, por exemplo, a princesa Janaína está aqui comigo, ela está. Ela pode estar lá do outro lado, mas ela chega imediatamente, então passa a estar. O aparar não. Nós nunca podemos afirmar quem está com a gente aqui. É um preto velho? É um caboclo? É um médico? É um sofredor? Não temos essa condição. Tanto que ocorre até muitas vezes do doutrinador sentir a presença de um espírito sofredor muito antes de nós que somos médios de incorporação e somos considerados sensitivos. Bom, pela lógica, essa presença primeiro deveria ser nossa, não é isso? Mas em geral isto não ocorre. Se houver um doutrinador ao lado, primeiro, se ele também, lógico, estiver em sintonia, primeiro ele vai perceber. Por quê? Porque cabe a ele proteger o médium de incorporação. É função dele. O espírito, quando vai atuar no médium de incorporação, ele já chega causando algum transtorno. Ele simplesmente não se faz presente, ele já chega causando algum transtorno. Ele pode até, dependendo do aparelho, provocar uma incorporação, como pode causar uma grande dor de cabeça. Ele já chega causando alguma situação adversa do aparelho. Então, é uma mediunidade que, se nós fôssemos entrar nela profundamente, eu garanto para vocês que 10 dias seria pouco. Por quê? Porque além da complexidade da mediunidade em si, teria a complexidade da incorporação de um preto velho, a complexidade da incorporação de um ministro, de um cavaleiro, do caboclo, do próprio pai Seta Branca, da mãe Ara. São incorporações que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Falar sobre aparar, aliás, falar sobre médio de incorporação, aparar, mestre Lua, Ajanã e Quimpiurê, também é um assunto extremamente complexo. Porque, para me explicar isso para vocês, eu teria que pegar a história do médium de incorporação, a história do mestre Lua, os porquês do mestre Lua, os porquês do Ajanã. E isso nós teríamos que retornar, para vocês terem uma ideia, a antes de Jesus. Então, eu vou tentar dar uma explicação que, lógico, ela é extremamente básica. Ela não vai atingir, pelo próprio tempo que não permite, ela não vai atingir o âmago da situação real, mas acredito que deixará um pouco mais esclarecido alguma dúvida que possa ter em relação a essa situação. Bom, partindo do princípio do médium de incorporação, o que é o médium de incorporação? O médium de incorporação é aquele aparelho que incorpora, mas que ele ainda não tem o domínio. Aliás, ele além de não ter o domínio das forças, ele é considerada, a força que ele manipula é força pagã. Ou seja, ele, além de ser um médium que fica sujeito às forças, ele não tem um controle real sobre essas forças, ele ainda por cima manipula uma força pagã,
Ou seja, ela não é força iniciática. Ah, o médio fulano de tal fez a cabeça lá no centro tal. Tudo bem. Ele recebe a força dele. Mas ela é dentro do padrão dele. Ele pode fazer muita coisa? Pode. Inevitavelmente pode. Mas, de qualquer maneira, ele é limitado. Por quê? Porque a força, a força que ele usa, ela é pagã. A de vocês, médios de incorporação, principalmente, não. O apará, o que é o apará? O apará, ele vem especificamente, apesar do médio de incorporação também vir nesta linha, mas especificamente ele vem na linha de Nossa Senhora. Tá? Mas ele já chega a caminho de absorver em seu plexo a corrente indiana do espaço e a corrente branca do Oriente Maior. Ele está se preparando como apará para receber essas duas raízes. Tá certo? Então ele faz a iniciação depois do desenvolvimento, ele continua com a força de apará, ou seja, a caminho, tá, de receber em seu plexo as forças ou as raízes africanas, principalmente. Tá dando para entender mais ou menos? Tá? Bom, ele seguindo a jornada dele, ele vai se tornar o quê? Ele fez a iniciação, logo em seguida ele faz a centúria. Aliás, perdão, ele faz elevação. Então ele passa a ser o quê? Um mestre lua. Olha, gente, quando eu estou falando Ajanã, eu estou me referindo também a ninfa lua. Ninfa lua é Ajanã. Certo? Então ele passa a ser um mestre lua. Então ele começa a adquirir determinados direitos de manipulação e ele começa também a adquirir a sua personalidade mediúnica, passando ele, mestre lua, a começar a dominar as forças que lhe regem. Foi claro nisso? Bom, o passo seguinte, ele vai ser o quê? Um Ajanã. Quando ele chega a essa estrutura de Ajanã, que é quando ele está, não há uma consagração de Ajanã, é quando ele começa mais ou menos a fazer a centúria até antes da consagração de Quinto Yurê. Esse processo Ajanã permanece. Por que Ajanã? Bom, Ajanã porque ele deixou de ser médio de incorporação, está deixando de ser mestre lua, e como Ajanã está se colocando a caminho do quinto ciclo, que é o quê? O quinto Yurê. Como esse quinto ciclo nós realmente nunca saberemos quando ele fechará, ele continuará Ajanã, embora com o curso de quinto Yurê. Está claro isso? Então ele passa a ser um Ajanã nesse intervalo, tá certo? Até que ele vai fazer o curso de quinto Yurê e recebe aquele radar que algum dos senhores já tem aqui e faz a sua consagração. Então ele se tornou um quinto Yurê, ou seja, ele passou pelos 5 processos, tá? Médio de incorporação, Apará, mestre lua, Ajanã e quinto Yurê. Quinto Yurê. 5 etapas que ele cumpriu. Tá certo?
Ou seja, quando ele se consagra ao quinto Yurê, que também é o mesmo processo da ninfa-lua. Quando ele se consagra a quinto Yurê, foi dado a ele o quê? A oportunidade, a condição necessária para que ele tenha o domínio das forças dos espíritos sofredores ou não. A responsabilidade da incorporação, melhor dizendo, a responsabilidade da comunicação é do Apará. Eu estou certo quando eu falo que é do Apará? Estou? Hã? Não? Claro que não. Por quê? O doutrinador tem que ter a sua responsabilidade. Não, porque já é quinto Yurê. Bom, Mesmo ele sendo... Na sequência da... Se vem, de repente, um sofredor, por ele ser um quinto Yurê, e apaga a mente dele, ser um doutrinador ali para comandar, que está consciente, sabendo que ele pode machucar o aparelho. O doutrinador tem que ter a sua própria atitude, senão ele chega e faz o que quer. olha, o doutrinador, ele tem o controle real e total de tudo que ocorre dentro dos templos do amanhecer. De tudo. A responsabilidade direta realmente é dele. Isso é inegável. Agora, nós, médios de incorporação, podemos ajudá-lo. Porque nós adquirimos uma consciência dentro de um processo que a gente pensa da seguinte maneira. Como lá no Templo Mãe, pelo menos, ocorre isso. Bom, eu sento ali no trono, qualquer coisa, o culpado do doutrinador mesmo. A responsabilidade é dele, não é minha. E a coisa não é bem assim. Um espírito que incorpora em qualquer um de nós a parar, repentinamente, eu estou aqui conversando, eu incorporo um espírito. Necessariamente, ele não precisa fazer comigo o que ele quer. Além da consciência, foi dada a ele as forças necessárias para que ele neutralizar aquilo ali. Pelo menos a violência daquele espírito ou alguma outra situação mais agressiva. Tem como controlar a interferência? A interferência é um assunto que nós estamos brigando até muito lá no Tempo Mãe. Como é que surge a interferência? Algum de vocês sabe como é que surge a interferência de um espírito sofredor? Quando o médico dizia somente o sofredor. Você acha que é isso? Quando os médicos cumprem com a conduta doutrinária, tanto o aparato como o doutrinador. Quem mais tem alguma outra opinião? Eu acho que quando ele não está em perfeita sintonia com o seu trabalho. Bom, parte sim, parte não. Uma vivência dos médicos serem muito próximos da gente, sabe? Do paciente, talvez. Você concorda com ele? Eu acho, Não? eu acho que a responsabilidade é do doutrinador. Totalmente. Totalmente. Quando o médico é equilibrado, que é a coisa mais rara do médico, não ser obsessivo, não há interferência. Agora, se o médico é um pouco obsediado, e o doutrinador, o médico de incorporação e o doutrinador também é, ali vai haver uma interferência, porque as mentes vão estar desviadas, a força negativa vai chegar. Se ela está tendo um apoio com as mentes desviadas, o doutrinador está lá, louvado mesmo, não basta ficar meio bonito. Nossa, que vestido bonito. Eu acho que tem como. vai muito do O equilíbrio aparelho do senta aparato. ali, a meu marido está lá fora, não pode ficar com o vestido, isso não tem como mesmo. Né? Olha bem, salve Deus. Vocês observem, É um cobrador que chega, é qualquer um que chega e faz. vocês observem o tanto que o assunto é polêmico. Olha quantas opiniões foram dadas diferentes uma da outra. Tá certo? Agora,
veja bem, aí teremos que separar uma situação. E precisamos ser até bem claros nisso. O que é uma interferência de um espírito sofredor? Bom, antes de mais nada, prestem bem atenção nisso. Antes de mais nada, eu quero deixar claro, em nome de Paz-Esta Branca, que a interferência de um espírito sofredor só ocorre, vou repetir, a interferência de um espírito sofredor só ocorre por uma cobrança, por um reajuste. Agora, esta mesmo sendo, porque, veja bem, eu não sei se vocês sabem, tudo que se refere a reajuste de espíritos transcendentais, nenhuma entidade de luz da nossa doutrina põe a mão na frente para atrapalhar. Nenhuma, sem exceção. Mas mesmo sendo uma cobrança, ela pode ser evitada, essa interferência lá nos tronos? De que maneira? Essa interferência, ela pode ser evitada sim. Com certeza ela pode ser evitada sim. Agora, vai depender de quem? Não. Dos dois. Por quê? Eu vou explicar o porquê. O médium, quando ele se propõe, seja ele a parar o doutrinador, quando ele se propõe a ir para os tronos, para atender 1, ou 2, ou 3, ou 10 pacientes, ele tem que se convencer de uma coisa. Ele tem que se colocar apto para aquela situação. Como é que ele se coloca apto? Bom, nós temos muito médium que chega no templo, fica lá fora, conversa lá 1 hora de uniforme, fala, xinga o Fernando Henrique, não deu aumento, que tal, fala não sei de quem, pá, pá, pá. Daqui a pouco ele entra no templo, chamam o outro que estava conversando com ele lá na lanchonete, vão direto para a pira, fazem a preparação, saem da preparação, vão direto para o trono. Acabou. Esse casal, esse par de médiuns, dançaram. A probabilidade deles dançar é de 99,9%. Agora, quer evitar a interferência? Ou melhor, diminuir o risco em até 99%? Cheguem no Vale do Amanhecer para trabalhar espiritual. Cheguem, ponham o seu uniforme para trabalhar espiritual. Vá para a vila, façam suas preparações, vá para o Castelo do Silêncio, cumpra o ritual, se preparem direito. Quando o doutrinador sentar ao trono com vocês, se possível, passe na mesa evangélica, que às vezes até numa emergência não dá tempo, mas é bom passar. Escolham o doutrinador que vocês vão trabalhar. Não pense vocês que o doutrinador não escolhe o aparato que vai trabalhar, não, que ele escolhe. Ah, por quê? Porque ele está se resguardando. Olha, vocês têm que compreender que é muito difícil, por exemplo, numa conversa dessa que nós estamos tendo aqui, é muito difícil ou praticamente impossível todos entenderem da mesma maneira. Correto? Eu estou falando A, alguém vai entender B, o outro vai entender C e vai contar para o outro que falei Z. Por quê? Porque não tem como concentrar, são individualidades. Então, é a individualidade que se coloca à disposição de ouvir ou não.
Então a interferência, ela pode ser evitada, não só pelo doutrinador, não só pelo aparelho, mas por ambos. Aquela ionização que é feita do doutrinador quando vocês sentam no trono, ele está ligando o plexo dele à aura de vocês. Ou seja, ele está ionizando a sua aura justamente para diminuir a possibilidade da chegada de um espírito sofredor. Agora prestem, eu vou repetir isso, prestem muita atenção. Espírito sofredor só interfere no caso de cobrança. Tem muita gente engolindo gato por lebre aí. E cobrança não é feita todo dia, nem toda hora, nem todo momento não. Ah, se nós pudéssemos passar cobrador na hora que a gente quisesse, ó, era bom demais. A gente já não estava mais aqui, né, Zé Carlos? Então, gente, é um negócio que é muito fácil para o doutrinador sair do trono e apontar o apará que foi mal na sua comunicação. Como também é muito fácil para o apará sair dos tronos e apontar o doutrinador que foi mal na sua doutrina. Não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é a união. Porque vocês têm que ver uma coisa. Vocês têm aí o X da multiplicação. Então quando vocês se mediunizam, quando vocês incorporam principalmente, essa força ela se multiplica numa velocidade tão grande que ela seria mais ou menos 70 vezes 7, vezes 700, vezes 7.000, vezes 70.000 e por aí afora. Consequentemente, chegaria a um ponto que nós, aparás, não teríamos mais como sustentar esta força. Por quê? Porque ela está gigantesca. Por isso entra o doutrinador e divide. Ele divide aquilo e nos dá a condição necessária de mantermos o nosso trabalho. Então, o que ocorre? Um depende do outro. Sabe Deus, mestre? Queria lhe fazer uma pergunta. Já que você confirma que não há a interferência a não ser por cobrança, o que leva às comunicações erradas que sempre se ouve, reclamações por aí, nos tronos, em certo setor de trabalhos obsessivos, está sempre nascendo uma comunicação que não satisfaz a doutrina, nem tampouco o paciente? Salve Deus. Gente, olha, volta-se àquele ponto inicial. A mediunidade de incorporação, ela é extremamente complexa. Certo? Levanta o dedo aqui, qual é o método de incorporação inconsciente que nós temos aqui? Veja bem, nenhum. Por que isso? Porque Pai Seta Branca, em momento nenhum, queríamos que nós fôssemos joguete das forças. Em momento nenhum, Pai Seta Branca queria que nós fôssemos apenas um instrumento. O que o Pai Seta Branca queria além disso? Que nós participássemos juntos. O que ele queria? Ele não queria aquele médium que desincorpora, abre os olhos, olha lá e fala assim, o que eu fiz? Porque ele não lembra de nada. Ele queria o quê? Que o apará também tivesse a sua responsabilidade. Ele queria o quê? Que o apará também auxiliasse no trabalho que estava se propondo a fazer. Agora existe aí a consciência de cada um de nós. Dentro desta consciência é que está a nossa grande evolução, mas também o nosso sinal vermelho. Se eu chego lá, o paciente chega lá e fala, meu pai, o médico disse que minha mulher vai morrer, está lá no hospital. E o médico disse que ela vai morrer em 48 horas.
Vamos supor que vocês tenham a confirmação dessa resposta. Vai morrer realmente 48 horas. Vocês falam isso para o paciente? Então vocês têm o domínio da comunicação. Se vocês dominam a comunicação de uma entidade, vejam bem, se vocês dominam a comunicação de uma entidade, aí entra a responsabilidade do aparato. Sai da boca de vocês o que vocês querem que saia. Não é tudo que a entidade vai dizer que vai ser falado ao paciente ou quem está ouvindo, não. Tem que se filtrar. E muito bem filtrado. Vocês prestem atenção que quando vocês fazem a elevação, vocês recebem a placa aí, ó. Mestre Lua, fulano de tal. Antes da elevação era pai ou mãe ou vó, fulano de tal. Isso aí, eu não sei se vocês compreendem a extensão disso, deste mestrado. Nada mais, nada menos, colocou vocês como responsáveis legítimos por tudo que se passa dentro de suas incorporações. Nessa hora aí não seria a interferência do karma, Olha, se for a interferência do karma, como você está falando, se ele estiver bem preparado, tá? Porque o que é um médium bem preparado? É um médium dentro da sua individualidade. Ele, na individualidade dele, podem ter certeza, nada, absolutamente nada o afeta. Atingir essa individualidade, o que vocês acham? É difícil? Por que o silêncio? Ninguém acha se é difícil, se é fácil? Se o indivíduo quiser trabalhar sério, espiritualmente, dentro da conduta doutrinária, sendo honesto com ele próprio, para poder ir para o tempo fazer o trabalho certo, sendo honesto com ele próprio, é difícil. Ô, gente, vocês prestem atenção numa coisa. A nossa doutrina, ela é ciência. Eu, no meu entender, eu acho até que se engana muito quem acha que espiritismo é religião. Porque você... Veja bem uma coisa. Nós, missionários, vocês procuram analisar bem essa palavra, missionário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente se propõe a ser missionário, nós não estamos ali para nos servir, em momento nenhum. Eu até, às vezes, lá no Templo Mãe, eu vejo o médium, acaba de fazer um excelente trabalho, trabalha de 10 da manhã às 10 da noite, fazendo um excelente trabalho, vai lá, tira o uniforme, senta e vai consultar com o preto velho. Então, nós estamos ali para servir, apenas servir. Por quê? Porque estamos na lei de auxílio. Então, um grande perigo aí, no momento dessa filtragem, é a interferência do próprio aparelho em relação... Eu não digo da interferência do próprio aparelho, eu digo talvez de uma má assimilação do processo naquele momento. Conduta doutrinária também. Aí eu já não entro muito no processo da conduta, porque se eu for entrar nesse aspecto aí já vai complicar bastante, aí eu vou ter que entrar até no mérito do julgamento. Passar uma informação que não condiz com a verdade. Ocorre muito. O grande problema, inclusive nós começamos lá no Templo Mãe a fazer um trabalho. Daí a escolha, né? Começamos a fazer um trabalho e nosso objetivo é atingir a maior quantidade de médios de incorporação possível. Nós já começamos pelo oráculo, julgamento, agora nós vamos para o Sandai
dos tronos, eu ainda tenho que conversar com o Zé Carlos depois sobre bênção do Pai Cida Branca, e estamos deixando os tronos por último. Porque sutilmente, sem agredir ninguém, nós estamos nada mais nada menos do que fazendo uma seleção. Essa é a palavra, talvez ela é um pouco... mas esta é a palavra. Não que nós estamos anulando ninguém, mas estamos buscando colocar em determinados rituais médios capazes, competentes, e procurar dar a esses outros a competência necessária para que ele continue seu trabalho. Tá? Nós aprendemos, somos médicos, pelo menos temos consciência, né? Aprendemos que o preto velho não tem a obrigação de adivinhar nada. Aprendemos que não temos o direito de interferir no livre-arbítrio do paciente. O que mais o senhor colocaria para mim aí, no ensinamento seu, como médico, como seu pancaneiro? Qual a outra dica que você colocaria para mim? Salve Deus. Olha, o médio de incorporação, esse fator de comunicação, ele é um assunto extremamente complexo. Por quê? De repente, o preto velho, tudo que for perguntado a ele, ou pelo menos 99% vai ser respondido. O grande drama da comunicação não é porque falou isso ou deixou de falar aquilo. O grande drama da comunicação é que a gente nunca sabe como aquela pessoa vai receber aquela resposta. Por isso que a cautela passa a ser nossa. Porque todo mundo, na realidade, você vê muita gente buscando Jesus. Como também você vê muita gente chegando no espiritismo apenas com o intuito de desafio. Então, nós somos testados 24 horas por dia. Agora, o que nos foi ensinado? É muito melhor para nós, médicos de incorporação principalmente, que aquele paciente que saia desacreditado de nós, tá? Do que nós mudarmos a sua filosofia, do que nós fazemos dele um robô místico. Não, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. É mais fácil que ele saia desacreditado do que a gente dar uma notícia. Não, realmente a sua esposa vai desencarnar, quando que para Deus nada é impossível. Naquele trajeto ali Deus resolve fazer alguma coisa, chega lá, a mulher está boa rindo para ele e ele, epa, peraí, aquele Vale do Amanhecer é porcaria. Porque eu tive lá, me falaram isso, a mulher está aqui jogando até futebol. O quadro muda rápido. Muda muito rápido. Tá? Então, o que o preto velho faz? A entidade em geral faz? A entidade, ela confia em quem? Em nós. Por quê? A parte que nos compete, ou melhor, a parte que compete a eles estão fazendo tranquilamente. A parte que nos compete, que no caso é filtrar determinadas comunicações, é justamente porque compete a nós. Porque aquele paciente, veja bem, ele chega ali, ele nunca lhe viu, não sabe quem é você, ele senta do seu lado, ele acredita em você, não no preto velho, porque ele não está vendo, ele está vendo você de olhos fechados, se dizendo, porque de novo ele não está vendo, pai fulano de tal, vó fulano de tal, enfim. E ele senta do seu lado, ele confia a você segredos que muitas vezes não confia para a esposa, muitas vezes não confia para o marido, para o irmão, para o pai, enfim, para o filho, etc. Então,
Então ele está colocando isso nas suas mãos, ele está colocando a vida dele nas suas mãos, como ocorre várias vezes. Como já ocorreu lá no Templo Mãe, entra o paciente correndo, sentou num trono até meio grosseiro. Olha, eu acabei de matar um homem ali. O que o senhor mandar fazer, eu faço. Se for para me entregar à polícia, eu entrego. Se for para me fugir, eu fujo. Olha, a entidade jamais ia mandar ele fugir e jamais ia mandar ele se entregar à polícia. Ela tinha que buscar o quê? A razão dele. A decisão tem que partir dele, não nossa. Nós não tomamos decisão pelo paciente, justamente em função disso. Por quê? Porque você dá uma orientação conduzindo o paciente para esta ou aquela situação, para esta ou aquela opinião, e você fala, não, pode ir que desta maneira vai dar certo. E ele sai ali do seu templo, dobra a casa, sai, pega o asfalto e vai embora para casa. Naquele trajeto que ele fez ali, às vezes, pelo próprio merecimento da situação, o próprio Pasta Branca mudou aquele quadro. Pronto. Você, para ele, pelo menos, já não. Tá? Então, o que o Preto Velho tenta? Por que o Preto Velho te informa tudo que é possível? Porque você tem a condição de, dentro da manipulação das forças, dentro da sua comunicação, fazer com que ele decida. Com que ele decida. Você tem a condição de que ele busque dentro dele, porque é muito fácil alguém decidir por alguém. Vai para a direita, vai para a esquerda. É fácil. Mas o grande drama que eu acredito até que a humanidade está vivendo hoje é justamente esse aspecto, a falta de conhecimento de si próprio. Não é do que lhe rodeia. A guerra não é esse bicho de 7 cabeças. A AIDS também não é esse bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças está aqui dentro. Ele não está lá fora. Você buscar o equilíbrio na hora que o paciente fala aquela coisa que o aparato ouviu o que ele falou, buscar o equilíbrio para deixar o preto velho responder para ele sem entender. Justo. Porque o Preto Velho, ele jamais ele vai lhe deixar de lhe dar assistência. Como o senhor falou, cada caso é um caso. Cada caso é um O caso. aparato é no susto. É. Eu deixo. E agora? Mas ele, veja bem, aquele paciente, você tem que ter sempre na cabeça o seguinte, aquele paciente, ele está lhe buscando como um último recurso na maioria das vezes. Como muitas vezes ele já ia tentar um suicídio até. Não, deixa eu ir falar ali com aquele pessoal do Vale da Amanhecer, diz que aquele povo é bom, deixa eu ir lá. Ele vem até com desdém. Deixa eu ir lá. Ele entra aqui, senta lá do lado do seu trono lá. Ele às vezes não fala para você que ele ia tentar o suicídio. Ele vai contar às vezes uma outra história até. Mas a manipulação que vai sendo feita ali, independente do que ele está falando, sendo ou não verdade o que ele está sendo dito, a manipulação que passa a ocorrer ali por intermédio da sua entidade faz com que aquele indivíduo, mesmo que não entenda, saia dali muito mais suave do que chegou. E o nosso objetivo é só esse. Até mesmo a gente conversando às vezes com um colega, com um irmão nosso, a gente tem uma intuição de um acontecimento com aquele irmão, com aquele colega, a gente... E às vezes aquilo ocorre 1 ou 2 dias depois. Poxa, eu podia ter avisado ao fulano. Não, não podia ter avisado ao fulano. Ah, isso é covardia? Não. Ah, mas não poderia ter sido avisado, ele seria evitado? Não sei se teria ou não evitado. Eu não sei até que ponto aquele indivíduo deve, na sua trajetória kármica, um acidente de carro que chega, mata uma pessoa, esfacela a pessoa, é um negócio feio, não é? Ninguém gosta de ver, nossa, tal. Mas pode ter certeza que na maioria das vezes, aquele espírito não era bonzinho. Com raras exceções. Raríssimas até. Nesse caso aí do carro de polícia, Queria fazer uma observação.
porque, na realidade, quando nós procuramos o Vale do Amanhecer, e que a gente é convidado para o trabalho, para o desenvolvimento da mediunidade, a gente chega no amanhecer, seja ele qual for, uma série de problemas. E esses problemas denunciam que alguma coisa na nossa vida não vai bem, não é? Que não deu certo, a nossa vida não está dando certo daquela maneira como procedemos. Então a gente passa pelo desenvolvimento, além daquela conduta doutrinária do ritual, o instrutor começa a dizer que nós temos que ter humildade, tolerância e amor, não é? Como o orador que o antecedeu esclareceu muito bem isso, que nós temos que viver humildade, tolerância e amor 24 horas. Por quê? Porque o ensinamento da doutrina do amanhecer, ela visa o quê? A melhoria do ser humano, não é? Está numa das aulas que nós temos quando a pessoa começa o desenvolvimento. O que é melhorar o ser humano? É ele mudar a sua conduta que não está dando certo. Mas o que nós todos normalmente observamos é que a gente quer mudar o nosso padrão vibratório só quando entra no templo. Como o senhor falou, a pessoa pode entrar dentro do templo sem passar pelo cafezinho, mas ele está trazendo com ele ali o quê? O relacionamento familiar, o relacionamento no trabalho e o seu relacionamento social. Se a pessoa não foi bem durante o dia, nesses 3 relacionamentos, será que ele pode se harmonizar ali apenas 1 minuto? É muito difícil. Então essa harmonização, essa sintonia, ela passa a pertencer à nossa individualidade e à nossa personalidade. Porque dizer que o doutrinador é responsável pela interferência ou dizer que o apará é responsável é muito fácil, porque a gente está transferindo a responsabilidade para o outro. Então, o que ocorre e deve ocorrer sempre é que quando uma entidade leva a mão na cabeça do paciente e vocês incorporam um sofredor, quem puxou esse sofredor? Quem acha que foi o apará, levanta a mão. Quem acha que foi a entidade, levanta a mão. Volto a dizer, vocês veem o quanto que mediunidade e incorporação é complexa. Certo? Olha, todo mundo aqui, ou pelo menos que responderam, são médios de incorporação, e todos de novo responderam de maneira diferente. Certo? Eu acho que ainda, nós de apará, ainda não compreendemos qual é a diferença do médio apará do incorporação. Eu ainda não entendemos qual é o significado dessas palavras, porque nós estamos fazendo muitas perguntas, mas nós somos conscientes. Nós só demos passagem naquilo que a gente realmente tem consciência que pode ser dado. Nós vamos olha, salve Deus, quem traz, quem puxa o sofredor para o aparelho é o plexo do aparelho. A entidade apenas identifica ele que tem alguma coisa ali. Por quê? Porque vocês têm que compreender uma coisa, a mediunidade, ela é biológica, ela é física, ela não é espiritual. É o seu plexo que manipula aquilo. O preto velho, o caboclo, ele não entra muito nesse problema, ele identifica você.
Mas aquele sofredor está precisando é do ectoplasma, e não do preto velho. Correto? Por isso que vocês incorporam, por exemplo, um sofredor antes de um preto velho. Ou vice-versa. Para você incorporar um sofredor, necessariamente você não precisa estar com o preto velho incorporado. Mediunidade, ela é biológica, ela é corrente sanguínea. Tá? É todo esse processo do seu corpo que provoca essa situação. Eu vou voltar aqui ao pedido da ninfa aqui. No momento dos tronos, não. Por quê? Porque no momento dos tronos ele está trabalhando sob a égide de um preto velho. Então, o preto velho naquele momento identificou para ele. Mas, fora dos tronos, por exemplo, sem o preto velho, ele teria a condição necessária de puxar um sofredor, sim, sem necessariamente estar com o preto velho incorporado. Eu sei. Aí eu tô vendo.